Bom dia, alunos do quarto ano, né? Hoje nós estamos iniciando, né, o nosso módulo 4 em História, com o capítulo 7, vai falar um pouco sobre os meios de comunicação e a imprensa, né, no Brasil, a história dela, certo? Aí na página 240 vai falar uma introduçãozinha, né, sobre os meios de comunicação, certo? No Brasil existem diversos tipos de meios de comunicação, né? Rádios, revistas, jornais, muitos deles transmitindo notícias, né? Isso é importante para informar a população sobre os acontecimentos que estão, né, acontecendo no nosso país. Na página 241 nós vamos ter 3 questõezinhas para vocês responderem sobre a imagem, né, da abertura do capítulo, né? O que é que vocês podem observar, né? O que as pessoas estão fazendo na imagem. Você acha importante se informar e acompanhar as notícias? Por quê? Você costuma fazer isso, né? Em caso afirmativo, que tipo de meio de comunicação você utiliza? Iniciando aí o assunto, né, da imprensa no Brasil, né? Na página 242 nós vamos ter as imagens, né, aí. O jornal Clarim da Alvorada é a revista da semana, né? O Clarim da Alvorada foi publicado em São Paulo em 1932, né? As reportagens dele buscavam dar mais visibilidade à população, né, afrodescendente. Costumava ter pouco espaço em outros meios de comunicação. Revista da Semana, em 1926, foi publicada na cidade de Rio de Janeiro. Voltada principalmente para o público feminino, né, trazia conteúdos relacionados à cultura, à arte, o período, né, literatura, a moda, né, uma variedade de notícias. Podemos ver aí também um aparelho de rádio da década de 1930, né, meio de comunicação responsável por grande popularidade da imprensa no Brasil, né, no século XX, e também um aparelho de televisão da segunda metade do século XX, né. Chegou no Brasil na década de 1950 e passou por diversas transformações, né? A televisão. E nós temos 2 perguntinhas para vocês responderem no caderno, né? Quais os meios de comunicação nós podemos observar nas imagens, que tipo de informações esses meios transmitem, né, para a população. Né? Quando nós lemos jornais e revistas, pessoal, ou então assistimos à TV, né? Estamos entrando em contato com a imprensa. O que seria a imprensa, né? Todo esse conjunto de meios de comunicação, né, utilizado para a gente encontrar, né, ficar bem informado sobre as notícias que está acontecendo ao nosso redor. Ao longo desse capítulo nós vamos ver, né, como se desenvolveu a imprensa brasileira, certo? Os primeiros jornais, né? O primeiro jornal, né, do Brasil foi o Correio Brasiliense, mas na verdade ele não foi o primeiro jornal publicado no Brasil, porque ele era feito na Inglaterra, né, por jornalista Hipólito José da Costa, né? Ele começou a publicar esse jornal em 1808, mas como ele morava na Inglaterra, ele produzia lá e ele trazia de forma escondida para o Brasil, né? Ainda em 1808 foi criado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro jornal publicado no Rio de Janeiro, né? Feito e publicado no Rio de Janeiro. Ele era publicado pela Imprensa Régia, né? Que era um órgão criado pelo governo português, Dom João. A publicação trazia informes oficiais do governo, notícias internacionais, né? Fatos relacionados à família real. Aí na página 245 nós vamos ter um textinho, né? O Brasil nos tempos de império, vai falar um pouco sobre a evolução, né, do Brasil, né, no império. Fala um pouco sobre o primeiro reinado, né, o período de 1822 a 1931, né, que foi logo após a independência, quando o Brasil foi governado por Dom Pedro I, né. Depois vem o período regencial, né, de 1831 a 1840, né, que o Dom Pedro I ele retornou para Portugal e deixou o filho, né, que era menor de idade ainda, para governar o Brasil. Como ainda era pequeno, né, foram nomeados regentes para governar o Brasil nesse período. E o segundo reinado, né,
aconteceu quando Dom Pedro II assumiu o trono, né? Governando o país por 50 anos, até a independência, né? Até a troca de forma de governo, né? República. Aí na página 246, pessoal, vai falar um pouco sobre, né, a imprensa ilustrada, certo? Vai falar um pouco sobre os tipos de imprensa daquela época, né? Primeiro nós vamos falar um pouco sobre a imprensa ilustrada. No segundo reinado, diversos jornais passaram a ser publicados no Brasil, né? Muitas dessas publicações, eles tinham uma posição crítica em relação ao governo. Eles usavam, né, de recursos ilustrativos, como charges, né, para comunicar à população como estava a insatisfação política, certo? Um dos principais artistas que produziam a charge no Brasil nessa época era Ângelo Agostinho, que ele dirigia a revista Ilustrada. Tinha também a imprensa abolicionista, né? A imprensa abolicionista, ela servia para falar, para divulgar as ideias, né? Os jornais passavam a denunciar a violência e a injustiça praticada pelos escravistas, né? Também divulgava a luta e a resistência das pessoas escravizadas, né? A imprensa abolicionista, ela contribuiu muito para acelerar o fim da escravidão, né? Que aconteceu em 1888. Né? A imprensa e a República do Brasil, né? Também teve uma contribuição para a transformação de forma de governo, né? Na época da abolição da escravatura, muitas pessoas, né, estavam satisfeitas com o governo imperial e desejavam, né, que o Brasil se tornasse república. O movimento republicano, ele utilizou também da imprensa para ganhar força, né? Eles organizavam associações, partidos políticos, utilizavam os jornais para divulgar as ideias republicanas, né? E assim conseguiram, né, proclamar a República em 15 de novembro de 1889. Aí na página 248 vocês vão ter, né, uma atividadezinha para vocês responderem sobre os meios de comunicação, né? E a nossa atividade vai ser essa, certo? Vocês vão resolver tirar as fotos e me enviar no privado. Não esqueçam, hoje à tarde vai ter a nossa live, né, para correção da atividade da aula passada. Até mais tarde.